Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, que a avó tá boa, viu? Quantas coisas, né? A gente percebe que existe na Terra como proposta, né? E convite para reflexão. Olha o problema. É muita gente se vende, né? Entre aspas, que digo eu, né? Muita gente se permite abraçar a teoria que mais fácil e acessível está, porque é o estilo dela, no que se refere à preferência de interpretar ali a realidade da vida. Você não entendeu, né? Vou falar de outro jeito. Uma pessoa, às vezes, lê uma frase baseado em como ela interpreta a realidade da vida. E então, a interpretação daquela frase está trabalhando para a pessoa justificar o que ela acha correto. E a pessoa fazendo isso, ela não sai das 4 linhas que representa a conveniência dela. Não estou dizendo que é o seu caso, viu? Todos nós temos que prestar atenção, viu? Se o que a gente está fazendo é um exercício real na seara do autoconhecimento, ou se a gente está defendendo, por meio da nossa interpretação, permanência em estado de compreensão da realidade que já não nos cabe mais, porque já crescemos, né? Enfim, se está amando, está interpretando bem. Né? Se o que está interpretando permite você amar a si mesmo, permite amar o próximo, permite praticar o bem, a caridade, a lei da justiça, fazer a autoanálise no final do dia, né? De dizer, eu fiz isso direitinho, isso eu não fiz tão bem, né? Mas vale que eu pegue a partir de hoje, revise isso que eu não fiz tão bem, e amanhã faça melhor, né? Mais direito. E aí, a partir disso, pronto. É sempre um exercício, né? Da pessoa com ela mesma. Por isso que a avó diz, em qualquer religião, o exercício que cada religioso tem que fazer é consigo próprio, de analisar se já tem condição de se libertar das amarras da conveniência interpretativa. Olha, quando, por exemplo, em João 14,6, né, diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas maneiras tem de interpretar isso? Né? Tem uma certa? Qual que é a certa, avó? A certa é aquela que traz a harmonia pro ambiente em que você está. É aquela que permite você amar mais a si mesmo, amar mais o próximo. Essa que é a certa. Porque muita interpretação coloca a gente numa situação de dificuldade de aceitar o outro como ele é e, portanto, se treinar no amor incondicional. Porque qualquer religiosidade séria e sincera que cultive uma pessoa vai convidar ao treinamento diário. Para a gente cada dia mais aprender a não só recepcionar mais amor que vem do alto, mas compartilhar ele, amando, né? Sempre de uma forma cada vez mais incondicional, viu?
Desse jeito. Como que a avó veria essa frase? Eu sou o caminho. Quando Jesus disse eu, quando você fala eu, do que você está falando? Você está falando de tudo que representa aquilo que o seu nome sustenta. Eu. O que sustenta o nome de Jesus? A bondade, a misericórdia, o amor incondicional, a paciência, a indulgência, que é ser dócil com os outros, a benevolência, que é querer bem o outro. Sem condição, né? Ah, eu vou querer bem o outro se ele tem dinheiro, se ele acredita que nem eu acredito, se ele diz que o que eu acredito é certo, aí eu quero bem ele, senão não. E aí não tá indo por esse caminho que Jesus disse que eu sou o caminho. Eu quem? Aquilo que o nome dele sustentava. E o que o nome dele sustentava? Ai, meu Deus do céu, quanta gente lê assim, no pé da letra, e tá ali querendo falar a palavra para a pessoa, e ela não vê, tendo olho, não vê, tendo ouvido, não escuta. Ai, meu Deus. Então, se Jesus disse que eu sou o caminho, e eu dele representa o amor em todas as suas formas, sobretudo, né? Porque muito diz que o amor se apresenta em forma também de exagero. Aí já não é amor, né? Tudo que é exagero, tudo que não é amor. Amor é aquilo que é equilibrado, que traz harmonia para os circunstantes e que traz saúde emocional, psicológica e, sobretudo, espiritual, né? Isso aqui é amor. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, tudo o que vocês pensam quando lembra do meu nome. Quando você lembra do nome de Jesus, o que você pensa? Em fazer bondade, em viver inspirada ou inspirado, em se empenhar mais nos estudos, no trabalho, em aspirar cada vez mais posições que te permitam cultivar a alegria de ser útil, né? Meu Deus, quantas coisas, né? Eu sou o caminho, né? Daí, você quer passar por algum lugar, você vai ter que trilhar um caminho, não é certo? É certo. Eu vou ter que, se eu quero chegar de um ponto A ao ponto B, eu vou ter que andar por um caminho. E se Jesus é o caminho, quem não está no caminho é quem não está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. Você se ama? Eu me amo, vó. Mas você se ama sabendo que você é imperfeito? Eu me amo sabendo que eu sou imperfeito. Mas você se ama sabendo que na sua imperfeição você vai fazer menos do que pode? Sim. E o outro? Você ama sabendo que ele é imperfeito? Eu amo. Mas você ama ele sabendo que ele vai fazer menos do que pode? E muitas vezes até menos do que deveria, né? Aí não, né, vó? Ah, então você não está amando o outro como ama você mesmo. Mas, vó, ele não está fazendo tudo o que pode. Mas você acabou de dizer que muitas das vezes você também não faz. Aí o outro não está fazendo. E no seu julgamento ele deveria. E aí já atrapalha tudo, né? E daí você sabendo que Jesus é o caminho e você não faz aquilo que o caminho, aquilo que para estar no caminho você teria que estar fazendo, você não está no caminho. Eu sou o caminho, tudo que Jesus representa. Você não é o seu caso, né? Estou dizendo. Se a pessoa não veste aquilo, mais no coração e nas atitudes que nas palavras e nas teorias, então ela teve João 14,6 como um despertador e voltou a dormir. Ela viu, o João de 14,16, bum, apareceu na sua vida, despertou você, mas você voltou a dormir. Por quê? Porque tendo o olho não viu e tendo o ouvido não escutou. Meu Deus. Quanto de nós, né? Faz isso. Então ele diz nessa passagem, né? Eu sou o caminho. Daí depois ele diz, é a verdade. Olha. Aí você diz, quem que tá certo? Quem tá falando a verdade.
E quem fala a verdade? Quem fala é Jesus. E Jesus o que é? Amor. Ah, então mais vale eu amar do que eu estar certo? 10.000 vezes. Mais vale você amar o outro do que você estar certo. Então, deixa o outro estar certo. Tá, esteja certo você. Eu amo você. Eu perdoo você. Faz o que você achar que deve fazer. Viu? Lá com as pessoas que têm sintonia, que concordam com isso. Ai, vó, mas eu tenho que brecar os outros de fazer maldade. E como que a gente faz isso, minha neta? A gente breca os outros de fazer maldade colocando luz no mundo, praticando justamente o que Jesus nos ensinou. E aí andando no caminho certo. Se a verdade é o amor, Jesus é a verdade, os dois é uma coisa só. Então ame sempre, viu? Se esforce para amar. Ai, como que muita gente tem dificuldade, né? Porque diz que sabe que é o certo e o certo é isso e o outro não fala o que é certo, eu já não posso amar o outro. Tá certo, você não vai participar do errado com que o outro comunga. Muitas vezes ele não entendeu certo ainda. Mas o que você tem que fazer não é julgar o outro, não estou dizendo que é o seu caso. Mas o que a gente tem que fazer para botar a luz do mundo é seguir no caminho certo. E daí ele diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, quando a gente pergunta para a pessoa, o que é a vida? Daí a pessoa diz, tá vivo. Tá aí depois que você morre. Daí não tem mais vida. Daí morreu. Então, muita gente fala das palavras, mas esquece das definições, que não pode tirar da equação. A definição das palavras caminha com elas para onde elas forem. Mas não, quer falar que Jesus é a vida e não sabe dizer que vida é essa. É a vida que termina com o corpo físico? É a vida que depois do corpo físico você fica dormindo? É a vida que continua? É vida aquela que, segundo alguns, será vivida eternamente entre chamas, fogo, gritos e ranger de dentes? A isso se chama vida? Se vida é você existir e ter consciência em qualquer tempo e espaço, ai meu Deus. Então, antes tivesse morrido, né? Vai dizer aquele que foi para o inferno de algumas religiões que a avó respeita. E sabe a razão por que existem tantas formas de olhar para a realidade da vida, né? Porque muita gente aprende com esse professor, o medo. Daí vai ter disciplina, vai fazer o que é certo. Bom, daí disse Jesus, né? Eu sou o caminho, já dissemos. A verdade, já dissemos. A vida. A vida. Quando você está vivo, como que você está? Inspirado, praticando bem, bem alimentado, né? Se movimentando. Tudo o contrário do que é a morte. Que é quando você não está bem alimentado, quando você não está inspirado, quando não há movimento, né? E todo mundo sabe que o espírito é imortal, sobrevive à vida, né? Então a vida na carne, né? Que é uma existência. A vida compreende a existência, as múltiplas existências corporais e as extracorporais, né? Na dimensão espiritual ou em tantos outros planetas, há muitas moradas na casa do Pai, né? Pronto. Daí diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, se Ele é a verdade. É Deus, é soberanamente justo e bom. É Jesus. É o amor incondicional?
É a ponte para chegar no Pai, para chegar em Deus. Para chegar no Pai, digamos que o Pai fosse um espírito superior a ele, que ele canalizava naquele tempo. Chegar ao Pai é chegar num ponto de evolução que ninguém entende ainda. Que é muito melhor que onde que a gente está. Mas ninguém passa para um estágio maior do que aquele que estava Jesus. Um ser já angelical, há 2000 anos atrás. Ninguém passa por um estágio superior ao dele sem passar pelo dele. Por ele, que é aquilo que ele representa. É muito diz, não adore, né? Como que diz? Imagem de barro. Aquele que está adorando Jesus, está adorando uma imagem de barro. Porque ele diz, eu sou o caminho, mas não é ele, imagem de pessoa humana, com 2 braços, 2 pernas, cabelo bonito e olho azul. Né? Não é isso. Aí muita gente adora Jesus, diz que Jesus isso, diz que Jesus é aquilo. Mas o que ele queria é que a gente incorporasse aquilo que ele representa. Que é a bondade, que é o perdão, que é a humildade, que é o amor incondicional. E quem faz isso? Ou quem se esforça para fazer isso, que todos nós deveria, né? E aí está adorando imagem de barro, sem se prostrar perante nada que é físico ou visível aos olhos, só pela atitude equivocada. Então, às vezes, a gente lê uma coisa, né, com uma cabeça, uma percepção, que responde mais à nossa conveniência, e por isso deixamos de praticar a reflexão, o autoconhecimento, e permanecemos estacionários no que se refere à nossa evolução espiritual. Mas como tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, vamos colher. Tudo aquilo que nos foi confiado e não foi multiplicado. Quem tem um coração de amar, se consegue se desvencilhar de teorias que não permitem se amar a todos e incondicionalmente, você vai ficar travado. Essa trava da teoria ou da religião ou da letra faz com que você tenha o talento não multiplique-o. É feio o contrário do que a parábola queria ensinar você a fazer. Então daí você pediu, né, para vó. Ai, vó, fala do Coríntios 13, tudo, 1 Coríntios 13. E é a verdade, né, que diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, né, e dos anjos, e não tivesse amor, olha, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Viu? É como que se dissesse, né? Por fora bela viola, e por dentro pão bolorento. Daí diz, e ainda que tivesse o dom da profecia, mediunidade, né? Mediunidade, olha, muita gente não vê isso como mediunidade. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, olha, fazendo pouco caso do conhecimento. E o ser humano faz muito caso do conhecimento, e se identifica com ele, né? E se diz, eu estou certo e sou superior. Lê do engano. Por causa de conhecimento, não se deve. Porque o conhecimento passa. Hoje é uma coisa, olha, a avó aprendeu computação, agora que saiu essa inteligência artificial, vou ter que aprender tudo de novo. Agora que eu estava indo, mas é bom, né? Porque agora já vou falar com o Harvey, e o Harvey vai falar, pode falar, Vicentina, que eu faço tudo aqui para você. Aí você vai ver, a avó vai montar o website, a avó vai fazer todas as perartices que você vai ver, meu Deus. Inteligência artificial, né? Se você pede, ela faz tudo. Então, tudo modifica, tudo vai ampliando, e o conhecimento que a gente tem hoje, amanhã não é nada. Então, não faz sentido alguém se colocar um patamar superior que outra pessoa, né? Porque isso envaidece.
E assim a gente deixa de colocar luz no mundo. Ai, e ainda então que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O que está falando? O objetivo principal da encarnação. Não é você voar, não é você fazer, não é você transportar, não é você dar testemunho da sua fé, é você ter amor. Viu? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por que está dizendo isso? Para que algo seja aproveitável, a gente, ao plantar, a gente colhe. Então está falando de uma continuidade do outro lado da vida depois que você desencarna. Para que aquilo que você faça aqui se converta em algo proveitoso de alguma maneira. Ele começa a falar do que é o amor. Ele diz: o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Olha que coisa boa dizer isso, né? Muito da gente. Às vezes a gente mesmo, né? Você pega dizendo: ai, que trabalho lindo que o outro tem. Como eu gostaria de ter aquele trabalho. Esteja feliz. Construa o caminho que o outro trabalho chega para você também. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Olha. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Quanta vez, né? A gente diz: para mim evoluir, eu não posso fazer nada diferente do que eu entendo que é o certo, que a Bíblia me ensina que é certo. Mas se a Bíblia ensina que uma coisa não tem perdão, você não perdoa o outro, não se perdoa a si próprio, buscou seus interesses, né? Mas o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita amar. Olha, não suspeita amar. Muita gente suspeita amar, né? Ah, o outro é malvado porque fez isso, porque nem sabe da história. Espiritualmente, a avó ficou sabendo, né? De uma situação que aconteceu no mundo espiritual. Teve um primo que amava as duas primas, como se fosse irmã. Amava assim um amor de irmão. Veio o ladrão e matou as duas primas. Aí o primo foi lá e deu um tiro no ladrão. Ai, meu Deus. Nem gosto de falar. Mas daí, ele disse que o ladrão fez errado e que deveria pagar. E ninguém vai discordar dele, né? Só que quem faz a gente pagar alguma coisa ou não pagar, ou quanto vai pagar e quando, é quem sabe. A gente não foi colocado como julgador e nem como Deus por uma razão. A nossa compreensão do que acontece é muito limitada. Muito. E daí o primo viveu consciência pesada. Sem as primas, matou o ladrão. Viveu toda a vida com consciência pesada. Entrou em depressão. Se definhou e morreu. Chegou do outro lado, foi para um umbral, né? Foi para um umbral. Porque agiu com ódio. Não foi nem por proteção, não foi nem por bem de ninguém. Agiu por ódio. Nem que a avó não está falando que pode matar alguém quando é justificável. Nenhuma prática de maldade está justificada. Ponto. Pronto. Mas o que a avó quer dizer é que não julgue os outros, não tenha ódio dos outros, ainda que aparentemente aquela situação
mostra uma terrível injustiça. Do outro lado, quando ele foi resgatado, ele pediu tanto a espiritualidade que queria entender por que as primas dele, sendo 2 anjos na terra, sempre praticavam o bem para os outros, sempre se esforçava para se melhorar. Né? A gente chama alguém de anjo, mas nem sabe, né? Mas ela se esforçava mesmo, apesar de que não era um anjo, né? Mas se esforçava. Para a maioria das pessoas, eram pessoas boas. E era mesmo. Nessa vida. Depois ele foi, tanto que pediu que a espiritualidade permitiu. Primeiro ele teve que trabalhar, ganhar crédito e tirar essa ideia de que os outros estão lá para satisfazer a curiosidade dele. Mas chegou um tempo que foi permitido por aprendizado dele. Ele levou ele numa colônia espiritual. E lá ligaram uma televisão que mostrava o passado dos espíritos. E no passado espiritual, das primas dele, elas pegaram aquele homem, amarraram, botaram o cavalo para correr e foi arrastando o corpo dele até ele desfalecer. A morte delas foi rápida. A dele foi bem devagar. Ele deixou família para trás. Ela não deixou filho. Elas não deixaram nem filho, nem... Ele deixou filhos pequenos para ser cuidado. Esse homem do mundo espiritual pegou tanta raiva delas. Tanta raiva. Perdoou. Mas reencarnou. E de alguma forma aquilo ativou dentro dele. E elas pediram para morrer de alguma forma. Que libertasse a consciência delas daquilo que elas fizeram no passado. Daí você fala, Deus carrasco, que permite alguém morrer, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas não dizendo isso para justificar maldade entre seres humanos. Quem com ferro fere, atrai para a sua energia uma construção específica, vibratória, que não vai embora para lugar nenhum, a não ser com as suas ações, a não ser com você reconhecer o seu erro e se corrigir. Ah, mas precisava morrer de morte matada? Não precisava. Mas elas fizeram questão. E dentro do próprio histórico dele, existia essa possibilidade de que ele fosse o meio por qual isso acontecesse. Para que ele também se limpasse de outras coisas. Mas não era para acontecer nada disso. Ninguém tem no caminho matar ninguém. Então, esquece de ouvir isso da boca da avó. Viu? O que a avó diz e repete é o seguinte: ninguém entende os desígnios de Deus. E não adianta se aventurar nem para dar explicação, que a avó não faz isso, nem para tentar entender quem matou e quem morreu, como estava entrelaçado e estavam, né, entrelaçados estes destinos. E enquanto não compete a ninguém querer entender isso, o que dá para entender, a gente deve entender. Deve entender que a bondade de Deus nunca dorme, nunca apaga, nunca desliga, nunca dá um tempo. Nunca fica chateada porque não tem o que fazer e vai caçar problema. A bondade e misericórdia de Deus nunca se associa com nada disso, mas com amor indizível. E você, sabendo o que é bom para os seus filhos, se você é capaz de trabalhar para dar casa para eles, um lugar para comer, um lugar para dormir, estudo, encaminhar na vida, sendo imperfeito do jeito que você é, se o ser humano se esforça tanto para ajudar seus filhos da melhor maneira que pode,
Como esperar algo diferente de Deus, de Jesus, dos espíritos de luz, dos espíritos angelicais? Impossível. Não dá para esperar outra coisa deles. Então, voltando no Coríntios 13, o amor nunca falha. Ah, falhou quando o outro matou a outra. Não falha, o amor nunca falha. Por que você quer insistir para poder ter a liberdade de dizer que está certo julgar o outro? Mas ele fez errado, avó. Deixa que Deus sabe o que faz com ele. Quem fez errado já é o próprio peso. Não carece de mais pedra. E nem você era para estar armado. A avó não está falando para você, né? Em julgar o outro. Em dizer que não tem perdão. Não interessa para sua vida o que o outro tem perdão, não tem perdão. Importa que você siga. Tudo o que você disse é correto fazer. E, entretudo, não está a julgar o outro, nem não perdoar. O amor nunca falha, viu? Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Sabia? Então, o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, que é o que a avó falou, né? Não suspeite mal dos outros. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo. Não é, a morte o amor não suporta, viu? Matou outro, aí o amor já não suporta tudo. Tudo não é tudo menos a morte, menos quem mata, menos quem pratica iniquidade. Tudo é tudo. T-U-D-O, não é T-U-D, não é T-U, não é T. É tudo. O amor suporta tudo. Tudo espera. Vai ser feita a justiça, espera. O amor espera tudo. Deus é que sabe a justiça. Mas eu vou fazer justiça com a própria mão. O amor espera tudo. Suporta tudo. Eu não suportei o que ele... Então não amou. Então o que adiantou praticar a religião? O que adiantou falar um verso que seja sublime da escritura sagrada? Não adiantou. E aí diz: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Né? Por quê? Uma casa dividida contra si mesma cai, né? Não pode adorar dois deuses. Adorar a Deus e adorar a Mamon. Ou você ama, ou você não ama. Então vamos amar, né? Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aí fala da infância do espírito. Antes você não amava. Anteontem, antes de escutar tudo que a avó disse, tudo. Você até passava um julgamento dizendo que esse não perdoa porque fez algo imperdoável. Mas agora você já não é mais menino nesse assunto. Já é homem. E o homem de bem como é que faz? Ama incondicionalmente. Tudo suporta, tudo espera. Nunca busca a justiça com a própria mão. Viu? E nem diz, isso é imperdoável. Não existe algo imperdoável. Viu? Todo mundo vai colher o que planta. Então, plantemos sempre o perdão, porque a farta dele também é uma plantação. Viu? Daí diz: logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso a gente devia levar para a própria vida, né? Na vida da gente, todos os dias. Que coisa de menino a gente faz que tem que acabar? Porque já virou homem. Vira homem, ou seja, você adquirir maturidade espiritual e amar incondicionalmente. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Olha só, a gente vê no outro um enigma. Quem que é? Quem que é? É outro filho de Deus.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Que é como? Vejo em parte, né? Eu que estou certo, vou para o céu. O outro que está errado vai para o inferno. Meu Deus. Como que Deus pode amar um e não amar o outro? Ah, mas olha o que ele fez. Mas se existiu a possibilidade dele fazer algo que leva para o inferno, foi Deus que criou essa possibilidade. Não, Deus quer que você aprenda com tudo que você faz. Então você vai colher aquilo que você está fazendo. Para aprender a ter responsabilidade com o espírito que você é. Mas a partir daquilo, não faz sentido você ficar preso num lugar de sofrimento, dor e ranger de dente. Viu? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Viu? Então tenha fé. Ah, e você tem fé? Eu tenho fé. Aí você diz, eu tenho fé. Daí a avó pergunta, ter fé e não ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus é ter fé? Não é. Então quem tem fé tem irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O que quer dizer isso? Aconteceu porque Deus quis. Esse Deus quis é bom. Ai, vó, como que é bom? Ai, uma atrocidade. Não é bom você fazer. Não é bom repetir, não é bom ensinar. Mas se não fosse para acontecer, Deus brecaria. Aconteceu porque é bom. Ah, mas eu não entendo que esse bom que é esse. Ótimo, é o que estava faltando admitir. Que você não entende porque é bom. Mas que é bom, é bom. Por quê? Porque você tem irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Se aconteceu, Ele permitiu, é porque é bom. Algo de bom dali pode e deve sair. Se não é a pessoa continuar viva, é o perdão que você pode exercitar. Viu? É você ter fé. É você ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus. É você ter esperança num amanhã melhor, à medida que a sua luz vai permeando todo o planeta e tocando as pessoas a que modifiquem suas condutas. Viu? É isso. Ai, gostei. Ah, eu que gostei, viu? Olha que bonito que foi esse encontro de hoje, né? Na graça de Deus, sempre, né? A avó está muito agradecida, está muito feliz, que pela misericórdia de Deus a gente pôde, né? Mais uma vez, sempre, né? Trazer um pouquinho que fosse algum tipo de reflexão, né? Nesse tempo que é tão importante a gente cultivar a paz de espírito, a serenidade sempre, a irrestrita confiança nos desígnios de Deus, o amor a si próprio e ao próximo, e a constante reflexão para o autoconhecimento, né? Então eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ancorar a luz do mundo, a partir daquilo que a gente pensa, a partir do que a gente escolhe pensar, né? A partir daquilo que a gente escolhe sentir e a partir daquilo que é feito em função de como decidimos interpretar a realidade da vida, viu? Ame sempre a si próprio e ao próximo. E sempre significa também e sobretudo quando for preciso, que é quando os outros erram, que é quando você erra. Porque sem isso não há caminho. E não é que Deus castiga, é a gente que se fecha por não amar.
por não perdoar. E bloqueia a possibilidade de avançar. Viu? Então nunca permaneçam estacionários por falta de perdão. Falta de perdão para com os outros, falta de perdão para consigo mesmo. Porque isso encarcera o espírito imortal em vibrações deletérias que configuram uma condição estacionária. Viu? E caminhemos para Jesus e com Jesus. Hoje, amanhã e sempre, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó, viu? Você aí também um pouquinho. Ai, que bênção, né? Que Deus dá a gente de ter um ouvido bom para poder escutar coisa boa, né? De ter olhos assim, de ver coisas lindas, de ter boca assim, de falar aquilo que faz sentido, aquilo que traz harmonia, né? Que quantas oportunidades a gente tem, né? Em cada minuto. Sempre que nos permitimos caminhar com Jesus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó, viu? Beijo da avó pra você. Pronto, então agora outro ponto, né? Que a avó vai falar. Que diz a questão 918 do Livro dos Espíritos. Diz isso. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para se queixar dele ou dela, né? Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem, porque é desse jeito, né? Muito tem a religião forte assim no cartaz, na roupa, no automóvel, né? Muita gente diz, ai, meu automóvel, Deus me deu a minha fé, tudo. Na minha religião, no meu culto. Minha casa, né? Onde tem Deus, tem prosperidade, desse jeito, estufa o peito. E quanta gente não se diz conhecedor das escrituras sagradas. E para que serve? Só cria abismo onde deveria existir pontes que mostram às pessoas que só o amor constrói. E de quem você vai esperar isso? De quem não é religioso, muitas vezes dá exemplo melhor do que os religiosos, né? Porque pratica a lei de civilidade, que eu não quero para os outros, né? O que eu não quero para mim, não vou fazer para os outros. Não vou jogar sujeira no quintal dos outros. Nem psicologicamente, nem emocionalmente, muito menos fisicamente, né? E quanta gente faz isso? Nem que seja energeticamente, diz, você está errada, você se conserte. E enquanto está falando, está com ódio da pessoa, está fazendo o que no julgamento da pessoa, a outra não deveria estar fazendo. Esse ódio, né? Ah, nem é ódio, vô, mas eu não gosto. Então vamos chamar de contrariedade. Essa contrariedade é falta de perdão, é falta de compreensão, é falta de indulgência. Você não está sendo dócil com a pessoa. Considerar que ela está no momento dela. Você não pede uma equação de segundo grau para uma criança de primário. Não, mãe.
O outro tem que entender a realidade da vida do jeito que você entende. Porque se não for assim, então o outro é burro, o outro é uma afronta para Deus, para Jesus. O outro vai lá, faz um teatro que Jesus é isso, Jesus é aquilo, nada do que representa o verdadeiro Jesus histórico, angelical. E você não gosta, você quer brigar com aquele que fez o personagem de Jesus de uma maneira que não representa o verdadeiro Jesus que você tem para você. Enquanto você está fazendo isso, praticou o que Jesus ensinou, e pediu, e direcionou, e deixou a escritura, não praticou. Você está sendo melhor que o outro, que está remedando ele de uma forma que não é, você não está sendo melhor. Tô sim, porque pelo menos não faço aquilo, mas taca a pedra. Qual dos dois Jesus ama mais? Outro que está lá trabalhando dentro da inteligência dele, achando que não está fazendo maldade para ninguém. Ou você que sabe que taca a pedra machuca. Quem está fazendo pior, meu Deus do céu? Então, vamos considerar que ou tem dois caminhos, ou o caminho com Jesus, ou o caminho sem Jesus, né? Pronto. Não tem que ser de nenhuma religião para andar com Jesus, tem que amar. E quem é de religião, esse sim, a quem mais tem, mais será, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Viu? Se foi dado a percepção, e você se tornou religioso, de qualquer ideologia, que é uma reunião de pessoas que buscam o autoconhecimento para melhora e reforma íntima, o amor próprio, amor ao próximo. Essas pessoas, a elas, muito foi dado. E muito será cobrado. E, infelizmente, muitos ficam muito para trás. Mas muito para trás. Dos que nem religiosos são. Então, assim, a gente, quando vai buscar compreender a realidade da vida, não pode ficar em cima do muro, dizer Deus é soberanamente justo e bom, infinitamente amoroso em todos os seus atributos, mas ele castiga e ele não perdoa tem algum outro que ele não perdoa. E ele manda para o inferno e lá fica queimando para sempre. Meu Deus! Nem você faz isso e fica contente. Ah, mas ele não pode transgredir as próprias leis. Lei humana que projetou em Deus. Deus é bondade infinita e ponto. Não é bondade infinita mais castiga. Não é bondade infinita mais manda para o inferno. Existem as leis de crescimento. Existe a lei da causa e efeito. Você planta, você colhe. Você planta o que não deve, tipo de vibração, desorganizada, emocionalmente, desequilibrada psicologicamente, você vai reunir um turbilhão de energia em torno da sua esfera energética, né, do seu espírito, que vai densificar. E pela lei da atração, você vai se juntar com gente que tem toda essa confusão psicológica e emocional do outro lado. E os espíritas chamam isso de umbral, alguns chamam isso de purgatório, e muitos chamam isso de inferno, porque quem está lá é o que vê. Gente mordendo gente, gente decepando a cabeça de gente sangrando, gente de todas as maneiras que você imaginar. Com dores excruciantes, terríveis. Mas é a projeção do que a pessoa está ali, não só acumulou no espírito, mas conserva no espírito. Independente das muitas tentativas de todos os anjos de Deus de dizer a ela, você perdoa e perdoa o próximo que você sai desse lugar.
E muita gente, olha, escuta o que a avó está falando. Muita gente se hipnotiza e quando acredita que não tem salvação por algum tipo de coisa que ela possa fazer na Terra, e que ela merece o inferno, como dizer, né? O inferno eterno. Aí ela entra num tipo de auto-hipnose que fica infligindo dano nela mesma. E ela vai aonde ela acha que ela tem que ser maltratada por aquilo que ela fez. Cuidado. Uma pessoa pode escolher acreditar que a vida não continua depois da morte. Você pode escolher isso. Você também pode escolher acreditar que depois da morte, aquele que andou na linha vai para o céu. Mas o céu está bem longe. O céu é a felicidade pura dos espíritos que conquistaram esse estado de consciência e moral. O ser humano encarnado de hoje, se já não veio celestial, não sai celestial daqui. Uma vida, 80 anos, é um segundo no relógio da eternidade. Você tem eternidade. Você acha que você vai sartar? De um espírito ignorante, não necessariamente mar, mas é ignorante, para infinitos e infinitos universos para compreender 1% do que é Deus. Você vai saltar lá para o céu, lá? Não vai. É questão de tempo. Ou não. Quem sabe eu não entendo nada, né? Mas a gente tem que ter consciência que está plantando um tipo de crença, e quanto mais forte essa crença, mais você vai entrar numa pira de auto-hipnose. Cuidado. Porque antes de perdoar e perdoar-se, se existe no seu repertório de teorias que algo é imperdoável, se você for levado a fazer, você não vai se perdoar. Se alguém for levado a fazer, você não vai perdoar o outro. Dos dois jeitos, não está praticando a lei do amor. Não está perdoando. Me diga só uma religião que fala que não se deve perdoar. Ah, mas esse pecado não se perdoa, avó. Que é isso? De onde você tirou isso? Como que não se perdoa? Não, aí você vai queimar no inferno. Matou lá 10 pessoas. Ai, que marvado. Matou. A avó não queria que tivesse matado, né? Dentro do nosso entendimento, todo mundo quer que todo mundo siga vivo e feliz. Mas depois que matou, então, vó, matou, se arrependeu, vai pro céu? Tá errado. Você não sabe, você não sabe. Deus é que sabe que tem que ir, para onde é que tem que ir. Não é trabalho seu também. Saber para onde é que vai, para onde... Não é trabalho seu perdoar ou não perdoar. Trabalho seu é não repetir o que ele fez. Se é errado, não repete. Se é errado, não ensina. E se é errado, não contribui para que pessoas como ele se encontrem numa escuridão tamanha que veja aquele tipo de ação como uma possibilidade. E por que existe isso no mundo? Porque falta luz no mundo. E por que falta luz no mundo? Porque eu sei, porque a avó, todo mundo que escuta a avó, quando podia ter feito melhor, não fez. Ou dormiu um pouco demais, ou dormiu um pouco de menos, ou comeu um pouco demais, ou comeu um pouco de menos, ou bebeu água demais, ou bebeu água de menos. Tudo que você faz que é menos do que aquilo que você podia fazer, ai meu Deus, você não está colocando luz no mundo, meu neto. Não está. E ao não colocar luz no mundo, contribui com a treva que existe nele. Não só com a manutenção, mas muitas vezes com o aumento dessa treva. E as pessoas na escuridão tropeçam. Elas acham que é certo fazer o que é errado fazer. E aí a gente vê isso. E aí diz,
Olha, o fulano matou, que errado que ele é. E a avó não tira a razão sua, que é errado que ele fez. Mas alguém para pensar, onde que originou isso? Ah, é a mãe dele que educou errado. Nunca transfira a responsabilidade. Toda a sociedade, o coletivo tem parte na culpa e no mérito de tudo o que acontece, de ruim e de bom. Não é só você tem parte no que acontece de ruim, mas também tem parte no que acontece de bom, porque a hora que você, podendo, fez até mais do que deveria, em algum momento. Fez até mais do que obrigação, meu Deus do céu. Colocou luz no mundo, praticou a caridade, amou o próximo, amou a si mesmo. Nessas horas, se vestiu as leis morais ensinadas em toda a religião, viu? E para isso que elas estão, né? Para que a pessoa, ao ter essa reforma íntima, se reconhecendo filha de Deus, haja como tal. Agora, me diga só, se Deus não quisesse que acontecesse, a pessoa desmaiaria antes de fazer o que fez. Cairia a pressão dela, dava hipoglicemia. Pronto. Para Deus é muito fácil. Desliga um fiozinho, morreu. Deus pode desintegrar não só uma pessoa, não só um pensamento. Deus podia ter um sor na cabeça do moço, nos olhos do moço, ele fica perdido, esqueceu até o que estava fazendo ali. Olha que jeito bonito. Não precisa nem matar. Daí ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Muita gente acontece, né? O que eu vim fazer aqui? Me esqueci. O que não é para acontecer, como forma de aprendizado para o coletivo, não vai acontecer. Onde que está a restrita confiança nos desígnios de Deus? Acontece uma coisa, a gente já diz, esse vai para o inferno, não tem perdão para isso, avó. Matar um outro ser humano, a sangue frio, esse vai para o inferno. Será? Cada um vai para onde suas obras levam. Mas não é pela eternidade. Eternidade é só de coisas maravilhosas e boas pelas conquistas de cada um. Nas paragens celestiais, que para a gente hoje ainda é incompreensível. Então vamos, como que dizer, né? Pensar bem antes de dizer que existe um céu fácil ou um inferno fácil também. Eterno, meu Deus, uma vida só. Como que uma pessoa numa vida só é condenada, viveu uma vida, às vezes ela nasceu num lugar que ensinava para ela que ser caçador é a melhor coisa no mundo. E vamos caçar e matar gente. Ah, mas porque é índio pode. Não, não pode matar os outros. Ah, mas ele não sabia. Ah, então ele vai para o céu. Ao você matou, você não vai para o céu. Você não matou com ódio. Você matou porque achava certo. Ninguém mata porque acha certo. Eu não estou na pele de ninguém. Quanto mais eu criar teorias na minha cabeça que me permitem amar, mais eu vou poder amar. Mais eu vou estar caminhando com Jesus. E o contrário também é verdade. Por isso a avó diz, todos os dias se treine na prática do bem, da misericórdia, do perdão, do amor ao próximo. Crie teorias que te facilite fazer isso. Porque na hora que a coisa esquenta, é o seu treinamento que vai te segurar. De não fazer uma besteira, passar um julgamento, gritar,
agir com mais violência, bater em alguém. Meu Deus. Como que onde é que Jesus diz, Pedro, embainha sua espada? Que isso? Ah, pá, cortou a orelha. Você vai e corta a orelha. Deus põe de volta. Deus não, né? Jesus põe de volta a orelha do outro. Olha, pô, tá aqui sua orelha. Desculpe, viu? Que o meu apóstolo fez. Tá andando comigo até agora, não entendeu. Para mim que Jesus ficou bravo ali naquela hora. E não foi com o centurião, não. Foi com Pedro. Pedro, embainha sua espada, meu menino. Não faz isso, meu Deus. Eu estou ensinando vocês a amar o próximo. Vocês estão tratando o outro com violência. Mas você vai não sei o que. É da vontade de Deus que aconteça as coisas que acontecem, senão não aconteceria. Eu estou com vocês não entenderam ainda. Ah, mas eles são marvados. Mas se eles são marvados e Deus deixou acontecer, quem é mais marvado? É Deus. Morre da terra, acorda do outro lado, resplandecente, porque morreu na hora que tinha que morrer. Ah, eu morreu matado, não é a hora de morrer, vó. Ninguém sabe os desígnios de Deus. Como cada um tem que morrer, pertence ao histórico de múltiplas encarnações. E que tem a ver com o espírito. Às vezes você fala, morreu, né? Morreu. Mas às vezes foi enviado espíritos angelicais para que a pessoa já nem sentisse, nem soubesse o que está acontecendo ali. Ela perdeu a consciência antes. Acordou lá do outro lado, me explica o que aconteceu. Ah, pronto, você saiu de um lugar e foi transportado para cá. Nem sentiu nada. E vai ver, baseado em outro tipo de morte, por velhice, ou por doença, ou qualquer coisa, foi uma morte muito mais agradável, que não sentiu dor nenhuma. E a gente aqui querendo justiça, meu Deus. Se alguém pega uma roupa sua e fura ela, você vai, troca de roupa e a vida continua. Se o seu corpo morre, você troca de corpo e a vida continua, troca de roupa. Então, veja, vamos tirar da cabeça essa proposta de que algo é imperdoável. Porque quando você morrer de algo imperdoável, você não vai perdoar a pessoa. E você vai lá para onde você não quer ir, que se chama de inferno. E uma vez no inferno, você vai se hipnotizar dizendo que não foi, porque Deus mandou você para o inferno. E aí você vai ficar preso naquele estado de espírito que ninguém tirou você de lá. Vai 100 anos, 200 anos, 1 milhão de anos com você lá. Por quê? Porque você mesmo se travou naquela crença de que o inferno existe, de que o inferno é eterno. E de que existe algo que é imperdoável. E se você está no inferno, Deus não perdoou você. E não vai perdoar pela eternidade. Eu teria mandado você para o purgatório. E aí, como que tira você de lá, meu Deus do céu? Porque o jeito de sair de um lugar de vibração densa é tirando esse peso vibratório de cima. E como você faz? Reconhecendo o erro, se perdoando e estando disposto a recomeçar. Mas se na sua equação o recomeço não existe a reencarnação. Se existe inferno interno e você está no inferno é para a eternidade, não tem a equação de sair de lá. Você não considera isso. E você plasma aquela densidade vibratória e você prende lá por meio de hipnose. E ninguém acessa você. E fica repetindo aquele sofrimento que só existe na sua cabeça. E em relação com as pessoas que compartilham aquela sintonia naquela ilha vibratória. Viu? Então, vamos ser responsáveis, viu? Com tudo aquilo que é assim. Primeiro dizer, eu não sei se é assim. Ninguém sabe. É fanatismo dizer que a realidade é assim. Nem a avó diz. A avó acredita que 99% você morre, seu corpo continua.
igualzinho é, e do outro lado vai viver tudo que reuniu para si. Se o seu espírito, tudo que ele fez, juntou mais densidade do que luz, vai para lugar denso. Até que você vá depurando daquilo. Porque não tem do outro lado, no mundo espiritual, se você pisa num chão de uma vibração mais sublime, o seu pé afunda. Então você vai afundando, afundando até a hora que o seu pé dá sustento. Aí você encontrou uma vibração que condiz com a tua. E aquilo vai te sustentar. Aquela realidade vibratória é onde você vai morar. Olha como que são as coisas. Então, quanto mais bem você faz, quanto mais luz você junta para o seu espírito, em paragens mais evoluídas, você vai conseguir se sustentar. Mas tem que considerar que essa realidade é possível. Porque se você age acreditando na existência de premissa A e premissa B, você não vai se permitir sair daquilo. Viu? Então, muita atenção com tudo isso. Porque é parte da nossa responsabilidade. Sobretudo dos que têm uma religião ou dos que são espiritualizados. Viu? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Cada erro. É amar sempre em busca de poder fazê-lo incondicionalmente. Viu?